com meus pais separados. Eu passei um tempo morando com meu pai, até minha mãe conseguir aqui essa casa, comprar essa casa. Quando a gente veio pra cá, era um bairro que não tinha vizinhança, não tinha asfalto, não tinha nada, era muito mato, muito terreno vazio. A gente tinha que sair para pegar água fora. Uma história muito marcante e boa de se viver, tudo em paz, tudo tranquilo, era muita paz, era assim, vazio, mas que tinha paz, né? Não era essa violência que tem hoje, é a horta comunitária, é o chafariz. Hoje o chafariz não funciona mais, por devido a gente ter água encanada, não funciona mais. Mas tem a horta comunitária que é aqui em frente à minha casa, que é onde a história maior do bairro Cadija, onde as mulheres cuidam, plantam, e aí a gente pode comprar à vontade, pode ficar à vontade. Antes era muito difícil você encontrar um supermercado, uma farmácia, muito difícil, não tinha hospital. Hoje tem um hospital Exaú, hoje tem farmácia em vários lugares aqui em Cadija, tem farmácia. Então o bairro cresceu muito, tem asfalto, o bairro Cadija é quase, na verdade, é todo asfaltado. Então assim, a evolução foi muito grande, então, mas a minha história sempre foi aqui. Eu sou de uma família de 10 filhos e sou a filha mais nova. E por eu ser a filha mais nova, quando eu estava com apenas 13 anos, o meu pai decidiu que iria construir uma casa ao lado da sua casa para que eu sempre pudesse ficar perto dele. E assim foi feito. Quando eu estava com apenas 13 anos, o meu pai começou a construção dessa casa. Era uma casa pequena, com apenas 2 quartos, uma cozinha pequena, uma sala e 2 banheiros. Ele foi construindo pouco a pouco e a gente não acreditava que esse sonho iria se consumar, né? Considerando que eu não fazia ideia, né, se algum dia eu iria me casar ou não. Enfim, eram muitas coisas em jogo, mas mesmo assim, o meu pai decidiu que ele iria construir essa casa. Ele primeiro levantou, cobriu, fechou, comprou as portas e janelas e lá deixou. E de tempos em tempos, ele ia fazendo um pouco da casa. Fazia um pouquinho, parava, fazia outro pouco, parava. Quando eu estava com 20 anos, que eu comecei a namorar, né, um relacionamento mais sério, e o meu pai percebeu que esse relacionamento poderia vir a ser um casamento, então foi quando ele deu, como eu poderia dizer, deu continuidade na casa com intensidade maior do que as outras vezes. E quando eu disse ao meu pai que eu iria me casar, a casa estava praticamente pronta. Com os passados anos, a família foi crescendo, a casa muito pequenina, como eu disse anteriormente. Então, nós sentimos, né, eu e meu esposo sentimos a necessidade de morar em uma casa maior. E mediante essa preocupação, eu pedi para que ele me vendesse a casa. E aí o meu pai, mesmo que ele não queria, né, não era algo do interesse dele, mas só para mim não me ver afastada dele, ele optou pela venda da casa. E a história dessa casa esta casa antigamente era do meu sogro, era bem mais simples que é agora. Nós moramos aqui 1 ano e aqui tive minha filha mais velha. Depois fomos para São Paulo.
e meu esposo comprou essa casa do meu sogro. Mais tarde, minha irmã veio morar nela e morou nela 1 ano também. Depois, meu esposo trocou com meu sogro num terreno. Então, essa casa voltou a ser do meu sogro. E assim, minha irmã saiu e o meu sogro deu de presente para minha cunhada. Então, essa casa hoje é da minha cunhada. Estamos morando nela enquanto nós terminamos nossa construção, que estamos construindo uma casa também. Durante o período da pandemia, tem sido um pouco difícil, né? As minhas memórias favoritas foi quando nasceu minha primeira filha aqui, os primeiros meses de vida dela foi aqui. Minha sogra morava aqui do lado, então eu estava sempre com minhas cunhadas e era muito divertido. Essa sala, por exemplo, era uma sala pequena e de parede simples, pintura simples. Os quartos eram pequenos e bem simples também. Hoje está bem melhorada, né? Tem uma estrutura bem melhor e ela foi ampliada. Eu comprei ela sem terminar, eu consegui reformar ela, comprei em 1978, em 79 eu vim de muda para aqui, aí estou até hoje, graças a Deus. Eu gostei que era uma casa arejada, bem ventilada, tinha entrada dos 2 lados, quintal de sobra. Logo após eu comprei um terreno de lado também, que mede, o total com a casa com terreno mede 20 metros por 45, que é o total 900 metros quadrados. E estamos aí, graças a Deus. Eu senti assim que a gente ia ter um canto só nosso e para não morar de aluguel. Quem paga aluguel não tem um lugar fixo para morar. Na hora que ele está pensando que está sossegado, o dono pede, ele tem que ribar as trouxas, cair fora. Não era para ficar mudando, era um canto só nosso. Estava começando nova vida aqui na Bahia, apesar que eu não gostava de Conquista por causa do frio. E eu morava em Minas, era quente, eu achava que eu não ia acostumar. Lá no fundo tem uma cozinha, tem forno, tem a churrasqueira. Ela é um lugar melhor de ficar, porque mas quando está assando alguma coisa, é melhor ainda. Na frente tem uma área que eu coloco a rede, e eu adoro a rede. Foi quando nós viemos de São Paulo, eu, meu pai e minha mãe, nós viemos morar aqui definitivamente, porque meus pais eram daqui, depois que casaram foram morar lá, viveram um tempo por lá, depois resolveram voltar. Aí eu já existia, né? E ele aproveitou o modelo da casa, ele aproveitou dos projetos que ele já construía lá em São Paulo, porque ele era pedreiro. Então, foi ele mesmo quem construiu a casa, né? Tinha um servente, mas foi ele mesmo que projetou e construiu a casa. A casa de laje e com um corredor do lado, né? Com entrada lateral e com muitas janelas. Então, era uma casa assim diferente das poucas que já tinham no bairro, porque esse era um bairro novo. Foi um loteamento que tinha aberto há pouco tempo para venda de terrenos, então tinham poucas casas, acho que tinham 2 ou 3 casas na rua. E aí ele desenvolveu essa casa assim, mas logo o bairro foi ficando populoso mesmo.
como era viver aqui. Era maravilhoso, porque logo depois que a gente construiu a nossa casa, outras pessoas foram chegando e foram construindo, e aí as crianças foram chegando, e eu era filha única, não tinha irmãos, então eu tinha muitos amigos, né? E os vizinhos, as crianças vizinhas aqui eram os meus amigos. Então a gente cresceu aqui, tudo junto, se divertindo. Depois cada um foi vivendo sua vida, foi casando, foram embora. Eu casei e fui morar em outro bairro, mas não deixava de vir aqui. Para mim, o meu lugar era aqui. Todo dia eu estava aqui, todo dia eu tinha que estar visitando minha mãe e tal. Chegou um tempo que eu precisei construir minha casa aqui em cima da casa dela, aproveitar a estrutura que meu pai já tinha feito antes, porque ele dizia, minha filha vai casar e vai morar aqui, eu vou construir aqui com laje porque minha filha vai casar e vai morar aqui. E foi mais ou menos isso. Então, quando a minha mãe ficou só e aí ficou doente, eu precisei estar perto dela e eu consegui construir a minha casa em cima dessa casa aqui, né? E eu vivi aqui os melhores momentos, tanto na minha infância quanto na minha já fase adulta, porque eu pude fazer a companhia a ela e cuidar dela até quando Deus a levou. E hoje meus filhos estão aqui, né, comigo. E, assim, eu gosto muito daqui dessa casa e tenho ótimas memórias. Por exemplo, meu quarto era só meu. Por eu ser filha única, eu tinha um quarto só meu, que não era aquele quarto de princesa, mas era o quarto... era meu espaço, a gente brincava muito aqui, eu e as crianças vizinhas, a gente aproveitava o espaço do corredor para brincar de boneca, de jogar bola, e era muito divertido. Então as memórias sempre foram muito boas. As memórias atuais são as memórias que eu tenho dos últimos anos de minha mãe, a gente juntas e sempre lutando juntas e cuidando dela. E aqui também, desde que essa casa foi construída, meu pai fez um bar na frente. E esse bar existe até hoje. E quando eles tinham separado, ele foi embora, minha mãe ficou tomando conta desse bar. E aí hoje quem toma conta desse bar é meu esposo. Mas assim, é uma coisa que sempre que eu chego e o bar está aberto, eu lembro que eu ficava nesse bar pequenininha, eu quase não alcançava o balcão, mas ele está aí, está vivo. E é uma das memórias de antes e de agora que eu tenho dessa casa. Eu moro nessa casa há um pouco mais de um ano, mas já morei por 20 anos, um período de 20 anos. Vim pra cá quando eu tinha 6 anos de idade, morei pelos 20 anos aqui, depois me casei, morei em outra casa, mas retornei pra cá. Retornei na intenção de resgatar um pouco da minha história também de infância aqui. Tanto é que eu mudei algumas coisas da casa, mas não mudei tudo. Ainda tem as mesmas janelas, os mesmos cômodos têm a mesma estrutura. Modifiquei algumas coisas, como papel de parede, algumas coisas assim na casa, como pintura, mas a estrutura permanece a mesma. A história dela ainda continua aqui, eu ainda consigo lembrar de coisas que aconteceram aqui durante o período que morei com minha família. O que me agrada é o espaço da casa, o espaço ser amplo, né? Eu tenho um quintal suficiente, tenho um cômodo suficiente para fazer a divisão de tudo aquilo que eu pretendo ainda fazer na casa também, mas sem mudar totalmente a estrutura dela, porque como eu disse, ainda faz parte de mim. Eu tinha muito medo de meu pai vender a casa e aí outra pessoa vir e modificar totalmente, né, a estrutura dela, modificar a nossa história na realidade. A casa ela tem um valor simbólico, né, na realidade familiar, porque poderia ser qualquer uma outra casa, mas eu preferi ficar aqui, primeiro porque está próxima aos meus pais, acabei não me afastando, e também porque foi uma casa onde dividimos histórias, né, e tudo, entre meus pais, minhas irmãs, e foi muito bom poder voltar para a casa da minha infância.
Quando eu tive meu filho, eu vim pra cá, passar meu resguardo aqui. E hoje a gente volta para a mesma casa e ele usufrui, né, do mesmo espaço e tal. E aí já constitui uma nova família dentro desse mesmo ambiente. É interessante resgatar como se fossem duas histórias vivenciadas ali. Então é muito mais do que apenas uma construção. Mudei para essa casa em 99. Só que a história começou bem antes, né? Mais ou menos em 97, finalzinho do 97, 98, eu e o meu ex-marido começamos a pensar, né, em uma casa própria, que na verdade é o sonho, né, de todo mundo, é ter uma casa própria. E aí nesse processo a gente procurou várias casas, eu estava grávida do meu primeiro filho, e a gente correu atrás para ver se conseguia uma casa pronta. Mas infelizmente não conseguiu, porque as casas todas eram muito pequenas ou não estavam dentro do padrão que pudéssemos financiar. E aí começou o sonho, né, de construir a própria casa. Eu sempre tive uma vontade, que hoje eu acho até que poderia ter passado, de ter uma casa onde os quartos seriam em cima, um sobrado. E trabalhei para isso, desenhei a planta da casa, tudo do jeito que eu queria, para a gente começar finalmente a construir. Para começar, a gente pediu um empréstimo na Caixa, que começou a fazer o alicerce e deixou a casa numa condição onde a gente poderia morar, né? Mas assim, uma condição ainda bem precária, sem piso no chão, sem reboco nas paredes. E aí eu, meu ex-marido e o meu filho mais velho, Rafael, nos mudamos para essa casa quando ele tinha 2 anos. Na época, todo mundo achava que eu era louca, porque aqui tinha muito mato, era um lugar bem deserto ainda. É essa a oportunidade que eu tenho de ter minha casa do jeito que eu gostaria, então a gente vai em frente. E começamos a batalha, né? Mudamos e começou aos poucos fazer algumas benfeitorias internas aqui dentro da casa, porque a parte externa até então, mesmo depois de muitos anos, continua sem reboco. E vivo aí nessa luta, né, nesse trabalho para tentar realizar o meu sonho de ver essa casa completamente pronta. Essa casa tem muita história, a gente viveu muita coisa boa aqui, muitas alegrias, muitas conquistas. Meu segundo filho nasceu, também já morava nessa casa. É muito bom hoje estar aqui e olhar para trás e verificar o tanto que a gente caminhou e perceber o quanto que eu cresci enquanto mulher, o quanto eu me descobri enquanto mulher. E é claro que essas paredes estão impregnadas desse caminho, dessa trajetória e desse esforço contínuo de ser melhor a cada dia. Eu moro aqui há mais ou menos 6 anos e meio. Quando eu vim morar aqui, primeiro eu comprei esse terreno, eu e meu esposo, a gente comprou esse terreno, porque a gente morava de aluguel, a gente casou para morar de aluguel, a gente morou 6 anos de aluguel, e aí resolvemos comprar esse terreno. Aí fomos construindo aos poucos, né? Aí passamos mais ou menos 1 ano e meio construindo a casa. E aí minha casa hoje é garagem, sala, cozinha, banheiro, né? Hoje mora eu, meu marido e meu filho, de 6 meses, né? Assim, no começo foi muito difícil, porque construir não é fácil, né? Mas assim, ainda falta muita coisa a ser feita, mas assim, hoje eu agradeço, porque assim, morar de aluguel é pior ainda, porque
A gente morava em aluguel, apesar da pessoa que a gente morava ser uma pessoa boa, mas a casa não era da gente. A gente tinha planos de ter a nossa casa. A gente casou para ter a nossa casa, não para viver a vida toda de aluguel. Aí quando a gente comprou aqui, aí o pessoal ficava falando assim, pela questão do terreno ainda não ser legalizado, aí as pessoas ficavam metendo medo na gente, dizendo que que a gente não ia perder o dinheiro que a gente comprou, a questão de material, tudo isso, o pessoal ficava metendo medo. Mas aí a gente enfrentou, construiu, hoje a gente está morando aqui já tem quase 7 anos. Eu me sinto realizada com a minha casa hoje, com a minha família, porque assim, foi com muita dificuldade que a gente conseguiu construir, né? Os dois trabalhando, a gente conseguiu construir a nossa casa, assim. Eu me sinto realizada, assim, porque é um bem material, mas tem uma parte muito emotiva pela questão que, assim, era o sonho da minha mãe, antes dela falecer, que eu tivesse a minha casa, né? Tivesse minha casa. Ela sonhava em ter um neto, que esse neto só chegou depois, viu? Mas, assim, a minha casa, ela conseguiu ver a minha casa, ela conseguiu vir na minha casa, né? Então, assim, eu me sinto realizada hoje. Porque ela viu como é que eu posso dizer? Um sonho que era dela, que se tornou meu, ser realizado. Essa casa é muito antiga, essa casa é de 100 anos. Essa casa já foi de tijolos no chão, depois de cimento. Agora a gente botaram uma cerâmica, forraram. E a casinha é bem simplesinha. E eu gosto muito daqui. 46 anos tem que eu moro aqui. Aqui nasceu 2 filhas, aqui teve aniversário. Aqui teve festa de São João, aqui a gente faz o árvore de Natal, reza a ladainha. Quando eu mudei para aqui, ela só tinha uma rua só tinha uma escola só, a feira muito pequenininha e tinha a igreja. E a casa é feita de adobo, coberta de telha. A gente buscava água na cabeça, quem botava água era num tambor. Agora a gente tem a água encanada, tem energia, porque era candeeiro. A gente tinha uns candeeirinhos assim, um fifó, mas a gente acostumava com tudo. Eu lembro quando eu cheguei os primeiro dia aqui e vivi aqui os primeiros anos, depois tive minhas 3 filhas aqui nessa casa. Foi a coisa mais feliz do mundo, foi isso aí. Eu não vejo casa boa dos outros. Para mim, essa minha é igual a que os outros têm, um prédio ou uma mansão. Para mim, isso aqui não falta nada. Só que eu tô achando dificuldade agora é porque as casas, as portas têm umas pisadinhas, a gente já tão velho, e a gente sente meio assim, ruim para subir as pisadas. Mas tá boa demais. Para mim, acabar o meu resto de vida aqui tá bom demais.